Olá, acadêmico do curso de Teologia do CETEBARE, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à nossa terceira aula de Escatologia, do nosso curso de formação ministerial. Você que é aluno do segundo ano, estou muito feliz em poder falar ao seu coração. Nós estamos nessa empreitada teológica, abordando um tema deveras importante, falando sobre assuntos que estão relacionados principalmente com o estudo das últimas coisas. Na nossa primeira aula nós nos ocupamos em definir alguns termos, um deles foi escatologia. Entendemos que é o estudo das últimas coisas, entendemos por que a escatologia ela é importante e está como a última disciplina dos manuais de teologia sistemática, porque ela vai dar significado a toda a obra de Cristo na cruz do Calvário. Cristo está formando para si um povo, a qual ele elegeu e guardará até a consumação. Na primeira aula nós também entendemos um pouco da história, como as mudanças na interpretação da escatologia ocorreram com o decorrer da história na igreja cristã. Foi muito bom, entendemos o período da patrística, entendemos a preocupação do período da reforma, na pós-reforma, e assim chegamos à conclusão da primeira aula. Nós também passamos na segunda aula e falamos sobre o método de interpretação que nós vamos utilizar. Nós apresentamos que basicamente toda a escatologia ela é definida pelo seu método, e um dos principais métodos é a forma que o teólogo enxerga o milênio. E aí nós entendemos que existem algumas teorias em relação ao milênio. O amilenismo, que olha para Apocalipse 20 como um símbolo. Os 1000 anos são um longo período de tempo. O reino de Deus está na igreja. Jesus está governando essa igreja por meio do seu Espírito Santo e, ao final de tudo, virá trazer a redenção, novo céu e nova terra. Nós entendemos também que existe o método pós-milenista, que acredita que o reino não está apenas na igreja. Os 1000 anos também são simbólicos. A igreja está implantando o reino de Deus na terra. Entendemos que essa visão, ela acredita que o responsável pela implantação do reino é a igreja e não Cristo. E essa visão foi extremamente desacreditada por ocasião das duas grandes guerras que nós tivemos no século XX, a qual, mesmo a igreja sendo de grande relevância em todo o mundo, não pôde evitar esses conflitos. Aliás, muitas nações envolvidas eram ditas cristãs. Entendemos que existe o método pré-milenista. O método pré-milenista é um método de interpretação do qual lança mão de que Cristo virá para estabelecer o seu reino na terra. Ele já reina no coração da igreja, por meio da igreja, mas ainda não, lembre-se do já e ainda não, estabeleceu o seu reino. Quando isso acontecer, ele reinará a partir de Jerusalém na terra. Por 1000 anos, a sua igreja será usada como instrumento de justiça para levar as nações ao temor do Senhor. O milênio, ele é melhor do que esse período que nós estamos vivendo, mas ainda não se compara com a consumação à eternidade. E dentro do pré-milenismo existe o pré-milenismo histórico, que defende essa visão de que Cristo voltará antes dos 1000 anos, e o pré-milenismo dispensacionalista, que acredita que Jesus voltará antes dos 1000 anos,
Porém, antes disso, ele arrebatará a igreja, 7 anos antes disso, ele arrebatará a igreja para si, para formar a sua igreja, para galardoar a sua igreja no céu, para revestir essa igreja com o vestido da noiva, preparando ela para a sua segunda vinda. Parece um pouco confuso agora, mas com o desenrolar das coisas, você vai conseguir entender, tá bom? Eu espero, tá? Eu espero. Esse é o meu sincero desejo de todo o coração. Você que vai começar essa aula agora, eleve o seu coração em oração, peça a Deus que te ajude a entender esse assunto. Vá sem pressa, pause, retorne, comece novamente, faça aquilo que é necessário. Hoje nós vamos entender o método, então, conhecido como dispensacionalismo. E a partir de agora nós vamos entrar na escatologia em si desse método. O que é importante também, pessoal? Nós entendemos que existe uma escatologia geral, a qual trata de todos os assuntos relacionados à igreja, e existe aquela escatologia individual, que trata do destino das pessoas depois da morte. Passamos na aula passada sobre a ideia do estado intermediário dos mortos, tanto antes da ressurreição de Cristo, como depois da ressurreição de Cristo. Hoje nós vamos então começar a ideia, entender o dispensacionalismo. Na introdução nós temos o seguinte comentário: a maioria dos teólogos, de via de regra pentecostais, só que não são apenas pentecostais. Existem alguns teólogos que acreditam nos 5 pontos, nas 5 solas, que também defendem um estudo escatológico baseado no esquema dispensacionalista, ou seja, que se baseia em 7 dispensações. É importante também que nem sempre o 7 aqui ele é um número enigmático, ele não é exatamente um consenso entre os dispensacionalistas. Existem dispensacionalistas que acreditam em mais dispensações, outros em menos. Isso também é conhecido como plano divino através das eras ou séculos. Talvez você já tenha ouvido falar, mas ainda não tenha entendido. Talvez você já tenha visto sobre esse assunto, mas não esteja ligando. Agora talvez vai ficar mais claro. Algumas bíblias de estudo, elas trazem antes do conteúdo, depois do conteúdo, o plano divino através dos séculos. Então, toda vez que você tem aqui escrito em caixa alta aqui, você tem as dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcal. Deixa eu ver aqui, falei. Deixa eu achar a lei. Tem a lei, a igreja, o milênio, e aqui nós temos a última dispensação. No caso seriam 7. Só tentei mostrar para vocês aqui como esse estudo é dividido. Cada um desses estudos tratam desde do alfa até o ômega. Lembra o que nós falamos na aula passada, estado intermediário dos mortos? Está aqui, ó. Então, quando Jesus ressuscita, ele leva as almas abaixo do altar, está agora no terceiro céu, paraíso, esperando a ressurreição dos seus corpos. Então, esse estudo ele tem esse propósito de mostrar toda a história da Bíblia, redundando sempre no louvor da glória de Deus. Então, mostrado isso, vamos para o próximo ponto. Temos um comentário. Qualquer indivíduo que se refere às Escrituras como Antigo e Novo Testamento testemunha o fato de que Deus dividiu seu plano em segmentos de tempo.
A história da revelação, quando eu falo revelação aqui eu estou falando da Bíblia, evidencia o progresso da revelação divina através de eras sucessivas. Algumas pessoas demonizam o dispensacionalismo. Dizendo que isso é uma invenção moderna, isso foi inventado em meados do século XIX, não pode ser aceito, é um erro, um absurdo. Só que nós temos que ser honestos ao afirmar que, ao olhar para a Bíblia, há uma percepção clara de que de alguma forma Deus dividiu o seu plano em algumas partes. Talvez você não acredite nas 7 dispensações, mas você tem que acreditar que existe uma antiga e uma nova, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Para ser honesto para vocês, vocês como alunos, estamos aí há algum tempo na jornada, vocês me conhecem bem. Eu particularmente sou um dispensacionalista e não me tornei um dispensacionalista do dia para a noite. Faz uns 11 anos que eu estudo sobre esse assunto e eu tenho entendido que a forma mais coesa, coerente de entender a escatologia está neste método. Então, eu peço aí para vocês que tenham essa sensibilidade, tá bom? Não é uma coisa que eu estou inventando para vocês, é algo que faz sentido, é difícil, não vou negar, mas faz sentido. Todos os teólogos que olham para a Bíblia como palavra de Deus, convergem no fato de que haverá a volta de Jesus. O que talvez há uma divergência é o quanto, onde, como, para quem, entendeu? Mas todos convergem que Jesus voltará. Isso é muito importante. E tudo aquilo que há divergência, nós somos chamados a manter a humildade para termos um debate saudável, bíblico, para crescimento. Então, eu vou convidar você a esvaziar-se dos seus pressupostos e se dar a essa revelação, a esse entendimento sobre a escatologia. Dadas as palavras introdutórias, vamos definir a dispensação. Essa palavra deriva do grego oikonomia, deu origem ao nosso termo economia, e significa boa ordem na administração, na despesa de uma casa. Daí vem a ideia da dispensação. A administração da casa. Vamos focar isso aqui, ó. A ideia da dispensação está baseada nesse princípio, de que existe uma administração na casa. Na definição do Schaeffer, que é considerado um dos principais teólogos dispensacionalistas, ele diz que o estudo dispensacionalista da Bíblia consiste na identificação. Isso é importantíssimo, tá, pessoal? Nós não criamos nada, apenas identificamos de certos períodos de tempo, esses períodos são bem definidos, que são divinamente indicados. Então, perceba que essa identificação é apenas um trabalho associado àquilo que Deus já indicou, juntamente com o propósito revelado de Deus relativo a cada um destes períodos. Então, nós temos aqui Jesus falando sobre o tempo dos gentios. A lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. Não vos compete saber o tempo ou as eras que o Pai determinou pelo seu propósito. E assim Paulo também escreve sobre lei e graça, escreve sobre Cristo fazer convergir nele todas as coisas na dispensação dos tempos. Então perceba que há um fundamento bíblico, não é uma ideia vazia e sem sentido. Ainda na definição,
Escatologia é um período de tempo a qual o homem é testado em relação a alguma vontade específica da parte de Deus. Um dos maiores teólogos brasileiros, assembleiano, muito respeitado, Severino Pedro, diz que é um período de tempo em que o homem é experimentado em relação à sua obediência a alguma revelação especial da vontade de Deus, tanto permissiva como diretiva, no caso de Deus. Então, dada a nossa definição, nós temos aqui uma síntese do pensamento. Dispensação é a administração de Deus no seu mundo. Então, quando eu falo de dispensação, eu estou me referindo que Deus é soberano, criador e governa tudo de acordo com a sua vontade. E está fazendo dessa forma porque ele pode. O mundo é dele, ele pode fazê-lo porque ele tem esse poder. O dispensacionalismo, como método de estudo, tem 3 pilares que direcionam o estudo da profecia. Agora, aqui, é um termo específico do Dwight Pentecost. Ele utiliza a profecia como sinônimo da escatologia, tá bom? A profecia aqui é entendida como algo que ainda não aconteceu. Está acontecendo, vai acontecer, já aconteceu, nessa perspectiva historicista. Esses 3 pilares são extraídos do livro Entendendo o Dispensacionalismo, do Thomas Ice. É um livreto, dá umas 100 páginas, é muito bom, um livro muito bom mesmo, explica. O cara tem um dom para escrever fantástico, muito recomendado para vocês. E ele acredita que o método dispensacionalista está baseado em 3 pilares que sinalizam como interpretar a Bíblia nesse aspecto escatológico. Primeiro, a interpretação literal das escrituras sagradas, usando o método histórico ou gramático histórico. Esse método é um método que defende com unhas e dentes que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível e suficiente. A interpretação literal defende a ideia de que onde a Bíblia diz algo, nós não podemos desdizer. Vou inventar essa palavra. Quando o sentido explícito de um texto das Escrituras fizer sentido, não procure outro sentido. Vamos dar um exemplo prático. O texto diz lá que Satanás foi preso por 1000 anos. Então nós, como dispensacionalistas, defendemos que são 1000 anos. Não é um período de tempo relativamente longo, são 1000 anos, porque está escrito dessa forma. Nós só entendemos que existem símbolos mostrados pela Bíblia que são explicados pela própria Bíblia. Por exemplo, vi uma besta emergir do mar. Apocalipse 13, verso 1. Primeiro, o que é besta? É um animal. Na antiguidade, lá no tempo em que a Bíblia for escrita, um monstro, um animal gigantesco. E o que esse animal representa na Bíblia? Vamos olhar para o livro de Daniel. Os animais normalmente representam reis ou reinos. Você pode ler isso no capítulo 7 de Daniel. Então, quando o texto diz, vi uma besta emergir do mar, usando o método gramático histórico, essa besta trata-se de um líder. O que é o mar? Apocalipse 17, verso 15, diz que o mar são os povos, as nações, os gentios. A interpretação, vi uma besta subir do mar, vi um rei ou um líder surgir dentre os gentios. Essa é a interpretação para o anticristo. Perceba, no símbolo nós procuramos o significado dentro da Bíblia, não fora dela.
Então esse é o primeiro pilar inalterável, inalterável. Nós não podemos, em hipótese alguma, abrir mão disso. A Bíblia diz o que ela diz e não temos o direito de tratá-la de forma simbólica, alegorizando-a para que nossa interpretação seja adaptada à maneira que nós enxergamos o mundo. O segundo pilar é a distinção entre Israel e Igreja. Esse é um ponto muito importante. Os dispensacionalistas creem que a Bíblia apresenta um único programa de Deus para a história, o qual inclui um plano específico para Israel e outro diferente para a Igreja. Aqui em Atos nós temos os gentios, os judeus que se converteram a Cristo formando a Igreja, e aqueles judeus descendência sanguínea de Abraão, para que recebam a promessa, o cumprimento das promessas de Isaías, de Ezequiel, de Jeremias. Isso é muito importante, tá, pessoal? Existem muitos textos no Antigo Testamento que referem-se a um futuro de Israel. Se nós alegorizarmos a interpretação, nós achamos que diz respeito ao futuro do novo Israel, que seria, na visão de muitos teólogos, a Igreja. Mas, como a interpretação é histórico-gramatical, gramático-histórico, ela acredita que aquele Israel é o Israel, o povo de Deus, da promessa a qual Deus escolheu em Abraão, e que a partir de Abraão recebeu a promessa de herdar aquela terra, de ser um grande povo. E o Senhor concede a graça por meio de Cristo, o surgimento da igreja, a qual esta igreja, que é formada pelo povo do Senhor, a descendência espiritual de Abraão. Isso é muito importante. Essa distinção é o que faz dar significado a muita coisa no Antigo Testamento. E o terceiro pilar da interpretação dispensacionalista é que o propósito de toda a história é a glória de Deus. Fator indispensável é o reconhecimento de que o propósito final da história é a glória de Deus, através da demonstração de que somente Ele é o Deus soberano, na definição do Showers. Tudo o que acontece, meus irmãos, tudo, absolutamente tudo que acontece, tem propósito de glorificar ao Senhor. Tem um propósito e redunda na glória de Deus. Então, isso é muito importante no dispensacionalismo. Nada é por acaso, obra do acaso, coincidência. Tudo é desenhado pelo próprio Deus. Espero que vocês possam estar entendendo. Continuem a estudar sobre esse assunto, leiam material, releiam, procurem internalizar o conteúdo, pesquisem outras fontes. Eu tenho certeza que será enriquecido o seu conhecimento. Vamos nos localizar em relação à dispensação que nós estamos. Segundo alguns estudiosos, nós vivemos a dispensação da graça, que começou com a morte e ressurreição do Senhor Jesus e terminará em plenitude com o arrebatamento da igreja. Essa dispensação da graça, que também recebe o nome da igreja ou do Espírito Santo, está em andamento. Ela vem ser aí basicamente uma das maiores dispensações no questão tempo, que está indo para 2000 anos de história. Esta precede a dispensação do reino ou do governo divino, que seria o milênio, quando ocorrerão os últimos acontecimentos preditos pelos profetas e apóstolos, até chegarmos à consumação final. Então lembra que nós passamos a aula passada estudando sobre o milênio, agora faz sentido. Então perceba, na escatologia tudo vai se encaixando perfeitamente. Aqui nós temos um gráfico que mostra as 7 dispensações. Nós temos aqui a era anterior, o eterno passado. Nós temos a era futura, a plenitude do tempo.
Deus é o Senhor do Alfa, do Ômega. E nessa interpretação, as dispensações são 7. Essas 7 dispensações, ou elas aconteceram, ou elas estão acontecendo, ou vão acontecer. Lembrando que a dispensação é um período de tempo no qual o homem é testado em relação a alguma revelação específica da vontade de Deus. Dispensação é a administração de Deus no seu mundo. Deixa eu apagar aqui que ficou mal feito esse quadro. Isso pode trazer algum tipo de confusão, então vamos refazê-lo. A definição que temos defendido é essa, e agora vocês vão entender melhor esse assunto desenhado. A primeira dispensação foi a inocência, a segunda, a consciência, a terceira, o governo humano, a quarta, da promessa ou patriarcal, a quinta, da lei, a sexta, que nós estamos vivendo a graça, dispensação da graça ou da Igreja ou do Espírito Santo, e a futura que vamos viver, do milênio. Perceba que cada dispensação ela termina com um juízo. A primeira terminou com a expulsão do Éden, a segunda com o dilúvio, a terceira com a Torre de Babel, a quarta com a escravidão no Egito, a quinta com a perca da nacionalidade, o êxodo, a grande diáspora judaica, a sexta com a grande tribulação e a sétima com o grande trono branco. Isso é muito importante, tá bom, pessoal? Entender isso é fundamental para que você consiga absorver esse conteúdo. Ah, mas eu não consegui entender. Agora você vai entender melhor. Nós vamos entender como ela é organizada e entender cada uma dessas 7 dispensações que eu citei para vocês. Os teóricos do dispensacionalismo acreditam que uma dispensação é basicamente composta por 4 elementos. Primeiro, existe uma responsabilidade. Deus revela a sua vontade de forma muito clara para o homem. E o homem tem que cumprir ela. Segundo, o fracasso. O homem desobedece aquilo que Deus revelou. Essa desobediência leva o homem ao fracasso. Ao não atender o que Deus estabeleceu, o homem fracassa. A terceira, o juízo. Merecedor de pena e de castigo, o homem é julgado. Esse juízo é a punição dada por Deus referente à desobediência. E o quarto, a duração. Nós entendemos que a dispensação é um período de tempo. Então tem que ter um tempo aí, no qual o homem é testado em relação a algum propósito divino. Vamos dar uma olhada então na primeira dispensação, levando em consideração esses 4 elementos. Responsabilidade. Da inocência tem esse nome por quê? Porque o homem não tinha pecado. O Senhor disse, não coma do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem comeu, veio o fracasso. O juízo foi o afastamento de Deus, a maldição e as mortes. A duração, não se sabe exatamente quanto tempo levou. Dentro do texto de Gênesis, capítulo 1 até o 3. Desde a criação de Adão até a sua expulsão. Então, aqui talvez agora fique um pouco mais clara. Então a primeira já aconteceu, ficou no passado. A segunda dispensação ela é chamada de consciência. Por quê? Porque o homem agora tem consciência do pecado. A responsabilidade é obedecer a Deus e oferecer sacrifícios com derramamento de sangue. A primeira vez que o Senhor expiou o pecado do homem, ele imolou um animal. Assim, Abel, um homem justo, também o fazia. Então o homem já tinha essa clareza de que o Senhor se agradava do sacrifício, a qual havia expiação pelo derramamento de sangue. O fracasso é que a população da terra se corrompeu de forma generalizada.
de acordo com o relato de Gênesis capítulo 6, verso 12. O juízo, o dilúvio universal. Veio água sobre toda a terra, destruindo toda a raça humana. A duração foi cerca de 1656 anos, que vai desde a queda até o dilúvio. Então você tem um tempo agora mais preciso. Eu não sei se você percebeu. Até aqui, 2 dispensações estão em Gênesis. Por isso que é um livro muito importante para ser estudado pela igreja, tá, pessoal? E por isso que a teologia liberal desacredita esse livro, ridiculariza esse livro, colocando ele como um mito, não como palavra de Deus. A terceira dispensação, ela é a dispensação do governo humano. Recebe esse nome por quê? Porque o homem agora está governando sobre a terra. A responsabilidade, de forma muito clara, povoar e espalhar-se por toda a terra. Importante o todo aqui. Depois do dilúvio, o Senhor deixou isso muito claro. O fracasso, desobedeceram. Os homens disseram, nós vamos nos reunir num só lugar e construir uma torre que chegue até Deus. Perceba, uma desobediência clara àquilo que Deus disse. O juízo foi a confusão das línguas. E a duração foi cerca de 427 anos, do dilúvio até a dispersão dos homens. Mais uma dispensação em Gênesis. Então aqui nós temos a história da humanidade sendo desenhada. A quarta dispensação, ela recebe o nome de promessa ou patriarcal. Tem esse nome porque o Senhor deu uma responsabilidade para Abraão permanecer em Canaã. A promessa condicionada a isso fez de Abraão o grande pai, por isso que é o patriarca, de toda a nação de Israel. O fracasso é que os israelitas moraram no Egito. Tanto Abraão quanto a sua descendência em Jacó moraram no Egito. Como juízo, o Senhor enviou a escravidão. E a duração veio em 430 anos, iniciando após a confusão das línguas até o cativeiro no Egito. Então nós temos aí um desenho muito claro. Mais uma vez, estamos em Gênesis ainda. Agora de Gênesis nós vamos passar para Êxodo, porque a quinta dispensação recebe o nome de dispensação mosaica ou da lei. A responsabilidade, guardar a lei. O fracasso, violaram a lei e rejeitaram a Cristo. É interessante entender que a lei apontava para Cristo. Ao violar a lei, e o ápice da violação da lei foi a rejeição a Cristo. Então nós temos aí toda a história do Antigo Testamento nessa quinta dispensação. O juízo foi a dispersão mundial. O Senhor disse para Israel que os espalharia por toda a terra, caso eles obedecessem à lei. Jesus disse sobre o tempo dos gentios. A duração levou mais ou menos uns 1430 anos, que foi desde o Sinai até o Calvário. Olha que interessante. Agora nós chegamos no Novo Testamento, na sexta dispensação, conhecida como dispensação da Igreja Eclesiástica ou da Graça, ou do Espírito Santo. Qual que é a responsabilidade? Receber Cristo pela fé e andar no Espírito. Hoje nós pregamos o Evangelho para que as pessoas tenham fé em Jesus e o sigam andando no Espírito. Qual é o fracasso? Muitos têm rejeitado a Cristo. Qual é o juízo que virá? A grande tribulação. A duração de tempo é indefinida, porque está desde o Calvário até o arrebatamento da igreja. Então nós estamos nessa dispensação e ela está em andamento. Importantíssimo, tá, pessoal? E chegamos na última dispensação, a dispensação do governo divino ou do reino. A responsabilidade, de acordo com os profetas, é obedecer e adorar a Cristo. Ele estará reinando em Jerusalém. O fracasso será a rebelião final, mostrada em Apocalipse 20, dos versos 7 ao 9.
O juízo será o grande trono branco, e o inferno, ou o lago de fogo, para os que desobedecerem. E a duração será de 1000 anos, da vinda de Cristo até o julgamento final. Então, por isso que nós entendemos que dispensação é a administração de Deus no seu mundo. Começa em Gênesis, termina em Apocalipse. Hebreus 1 diz que tudo foi criado por Ele e para Ele. E nós podemos ter a certeza de que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. Espero que você tenha uma ótima aula. Assista várias vezes o vídeo. Acompanhe os estudos. Eu tenho certeza que você será muito abençoado. Obrigado por sua atenção. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.